No meio daquela tarde escaldante, quando o sol parecia derramar fogo sobre a terra, a irmã Maria José não aguentava mais. As ondas de calor sufocavam até a respiração, e o corpo parecia queimar por dentro. Ela já havia molhado panos na água, colocado no rosto, no pescoço, mas nada adiantava. O ventilador só espalhava o ar quente, e o suor escorria sem parar. Foi então que, com as últimas forças, ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a clamar: Senhor Jesus, o Senhor sabe que não aguento mais este calor. Não é possível que o teu povo sofra assim sem socorro. Eu te peço, pelo teu sangue, dá-me alívio por quem te confio. Não demorou nem 5 minutos, e uma brisa fresca começou a entrar pela janela aberta, tão suave que parecia um sopro do céu. A irmã Maria José sentiu o corpo esfriar como se alguém tivesse jogado água gelada sobre ela, mas não havia nenhuma umidade, nenhuma poça no chão. Era só aquele frescor divino, envolvente que encheu o quarto e tirou todo o desconforto. Ela se levantou, ainda trêmula de emoção, e exclamou: Glória a Deus! O Senhor ouviu a minha oração. E não foi só ela. Na casa ao lado, o irmão Pedro, que também sofria com o calor, sentiu o mesmo alívio no mesmo instante, sem nem ter pedido. Quando se encontraram na reunião daquela noite, ambos contaram o que havia acontecido, e os irmãos presentes glorificaram a Deus, porque era mais uma prova de que Ele cuida até das coisas que nos parecem pequenas, mas que nos oprimem. E não foi só naquele dia. Muitas outras vezes, em diferentes cidades, irmãos relataram experiências semelhantes. Em uma comunidade no interior de Minas, a irmã Ana Lúcia, que morava em um barracão de lata, sofria com o calor insuportável dentro de casa. Ela já havia tentado de tudo: cortinas molhadas, baldes de água no chão, mas nada resolvia. Até que, em uma tarde de domingo, depois do culto, ela se lembrou das palavras do irmão que havia pregado: Deus não desampara os seus. Clamem a Ele que Ele responde. Então ela se prostrou no chão de cimento quente e começou a orar com lágrimas: Pai Celestial, o Senhor sabe como é difícil aqui. Não peço luxo, não peço ar-condicionado, mas peço que o Senhor me dê um pouco de frescor, porque sem a tua ajuda, não aguento mais. Não tinha nem terminado a oração, e uma ventania forte começou a bater nas paredes de lata, mas não era um vento comum, era fresco, gostoso, como se viesse de um lugar onde o sol não queimava. Ela ficou ali de joelhos, sentindo aquele ar bom entrar pela fresta da porta, e não conseguiu segurar as lágrimas de gratidão. Obrigado, meu Deus! Obrigado por não me deixar sozinha. Naquela mesma semana, na reunião de oração, ela deu o testemunho, e os irmãos se alegraram com ela. Um dos anciãos, o irmão João, que já tinha mais de 80 anos, levantou a mão e disse: Irmãos, isso não é coincidência. Deus está nos mostrando que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Lembrem-se do que está escrito: Invoca-me e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Não importa se é calor, se é dor, se é necessidade, Deus ouve e age. E assim muitos outros começaram a contar como o Senhor havia os livrado de situações parecidas, seja com uma chuva inesperada, seja com uma sombra que não deveria estar ali, seja com um sono profundo que veio no momento certo para descansar do calor. Mas não eram só os adultos que experimentavam esse cuidado. Em uma cidade do Nordeste, onde o termômetro chegava a marcar 45 graus, a pequena Lúcia, de apenas 7 anos, não conseguia dormir. Sua mãe, a irmã Rosa, já havia dado banho nela, colocado roupas leves, mas a menina chorava: Mãe, tá muito quente. Não consigo respirar. A irmã Rosa, então, pegou a filha no colo e começou a orar: Senhor Jesus, olha para esta criança. Ela é tua, Senhor. Dá um jeito neste calor, porque sozinha eu não posso fazer nada. Não passou nem um minuto e Lúcia, que estava inquieta, de repente ficou quieta, como se tivesse caído em um sono profundo. A mãe olhou para o rosto dela e viu que a testinha, antes vermelha e suada, estava fresquinha. Ela colocou a mão no peito da filha e sentiu que o corpinho não estava mais queimando. Glória a Deus! Ela sussurrou, e passou o resto da noite agradecendo, porque sabia que não era coisa da natureza, era a mão de Deus agindo. E assim, de casa em casa, de cidade em cidade, os testemunhos se multiplicavam. Em um bairro pobre de São Paulo, onde o asfalto parecia derreter de tão quente, o irmão Carlos, que trabalhava como pedreiro, sentia que ia desmaiar de tanto calor. Ele estava no meio da obra, sem sombra, sem água suficiente, e o corpo já não respondia mais. Foi então que ele parou, tirou o boné, fechou os olhos e disse: Senhor, eu preciso de ti agora. Se o Senhor não me ajudar, não vou aguentar. No mesmo instante, uma nuvem escura cobriu o sol, como se alguém tivesse desligado o fogo. O ar ficou mais leve, e uma chuva fina começou a cair, só naquele pedaço da rua, como se fosse um chuveiro do céu.
Os outros trabalhadores olharam para cima, espantados, porque em volta ainda estava tudo seco e quente. Mas o irmão Carlos sorriu, porque sabia que aquilo era resposta de oração. Ele terminou o serviço com forças renovadas e à noite contou para a esposa: "Hoje Deus me mostrou que Ele está sempre perto, mesmo quando a gente acha que vai desistir." E não era só no calor do dia que Deus agia. Em algumas noites abafadas, quando o ar parecia parar e o suor não secava, muitos irmãos se reuniam em suas casas para clamar juntos. Em uma dessas noites na casa da irmã Marta, onde estavam cerca de 10 pessoas, o calor era tão forte que até velas acesas pareciam derreter. Eles começaram a cantar hinos suaves, e depois o irmão Paulo liderou a oração: "Pai amado, nós te pedimos que nos dês alívio. Não por merecimento, mas pela tua grande misericórdia. Sabemos que o Senhor é poderoso para mudar até o tempo, se for da tua vontade." Não tinha terminado a oração, e uma corrente de ar fresco entrou pela porta dos fundos, como se alguém tivesse aberto uma geladeira gigante. Todos sentiram o corpo esfriar, e a irmã Clara, que estava com dor de cabeça por causa do calor, sentiu a dor sumir na hora. "Aleluia!" Ela gritou, e todos se abraçaram agradecidos, porque mais uma vez Deus havia mostrado que Ele não só ouve, como age com poder. Mas havia também aqueles que mesmo no calor aprendiam lições preciosas. A irmã Helena, que morava sozinha, costumava reclamar muito das altas temperaturas. Até que um dia, depois de mais uma tarde de sufoco, ela ouviu uma voz no seu coração: "Filha, por que você só clama quando está mal? Por que não me agradece quando está bem?" Aquilo a fez refletir. Naquela noite, mesmo com o calor ainda forte, ela se ajoelhou e começou a agradecer: "Senhor, obrigada por este dia. Obrigada por me dar forças para suportar. Obrigada porque, mesmo no calor, o Senhor está comigo." E algo estranho aconteceu. Quanto mais ela agradecia, menos sentia o calor. Não era que o ambiente tinha esfriado, era que seu coração estava em paz. Ela aprendeu que a gratidão é como um bálsamo, e desde então, mesmo nos dias mais quentes, ela começava e terminava o dia louvando a Deus, e o fardo parecia mais leve. E assim, de testemunho em testemunho, a fé dos irmãos crescia. Eles viam que Deus não é um Deus distante, que só age em coisas grandes, mas que Ele se importa com cada detalhe da vida deles. Seja no calor, na dor, na necessidade, Ele está sempre pronto a ouvir e a responder. E o mais lindo é que quando um irmão dava um testemunho, outros se animavam a confiar mais, a orar com mais fé, sabendo que o mesmo Deus que aliviou um, pode aliviar todos. Porque no final das contas, não é só o calor físico que Deus tira, é o calor da aflição, da angústia, da solidão. É o frescor da sua presença que vem e renova as forças, dá paz ao coração e faz a gente entender que não importa o que esteja acontecendo, Ele nunca nos deixa sozinhos. E isso, irmãos, é a maior prova de amor que podemos ter, aleluia. E ela não parou por aí. Depois daquele dia, toda vez que o sol escaldante batia forte e as pessoas ao redor só reclamavam, ela se calava e em silêncio começava a agradecer. Não era uma gratidão forçada, não. Era algo que brotava do fundo da alma, como se cada obrigada, Senhor, fosse uma semente que ela plantava no coração, e Deus fiel, fazia brotar um alívio que ninguém podia explicar. Os vizinhos estranhavam. Como é que você aguenta esse calorão sem reclamar? Ela só sorria e respondia: porque Ele me sustenta. E isso bastava. Um dia seu filho mais novo, ainda criança, chegou em casa chorando, com a pele ardendo de tanto brincar sob o sol. Ela o pegou no colo, molhou um pano com água fria e enquanto passava em seu rostinho, começou a orar: Pai Celestial, Tu que esfriasas o calor do sol com a sombra das Tuas asas, alcança o Teu alívio para este pequeno. Não é pelo que nós merecemos, mas pela Tua misericórdia. O menino, que antes chorava sem parar, foi se acalmando, e em poucos minutos já estava dormindo tranquilo em seus braços. Quando acordou, nem sequer tinha vermelhidão. Mãe, foi Deus que tirou a queimadura? Ela abraçou o filho e disse: foi meu filho. Foi ele. E ali, na simplicidade daqueles momentos, a criança aprendeu que Deus não é só uma história que se conta, mas uma presença real, que age quando clamamos. Os irmãos da congregação começaram a notar a mudança nela. Antes ela era das que chegavam aos cultos com o rosto cansado, as palavras poucas, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Mas agora, mesmo nos dias mais quentes, quando todos entravam na sala de culto já abanando-se e resmungando, ela chegava com um brilho nos olhos, como se carregasse uma fonte de água fresca dentro de si. Irmã, como você faz para não se abater? Perguntou-lhe uma jovem certa vez. Ela segurou a mão da moça e respondeu: não sou eu, minha irmã. É que eu aprendi a não esperar só o alívio, eu louvo aquele que pode dar o alívio.
E quando a gente faz isso, o coração não sente tanto o peso. A jovem ouviu, refletiu, e dali em diante começou a fazer o mesmo. E não era só com ela. O irmão José, que trabalhava na construção e passava o dia todo sob o sol a pino, também começou a viver essa experiência. Ele contava que antes chegava em casa tão exausto que mal conseguia orar, mas depois de ouvir o testemunho da irmã, resolveu tentar. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava e dizia: Senhor, hoje o sol vai queimar, o suor vai escorrer, as forças vão faltar. Mas eu te peço, não deixe o meu coração esmorecer. Dá-me ânimo para trabalhar como se fosse para ti e no final do dia que eu possa te agradecer, não só pelo pão, mas pela tua presença. E assim ele fazia. Nos dias mais difíceis, quando o calor parecia insuportável, ele fechava os olhos por um instante, mesmo no meio do serviço, e sussurrava: Senhor, tu estás aqui. E como se uma brisa invisível passasse por ele, as forças voltavam. Não é que o calor sumia, ele explicava, mas era como se Deus me desse um fôlego novo para aguentar. E os milagres não paravam por aí. A irmã Maria, que sofria com enxaquecas terríveis sempre que o tempo esquenta, também foi tocada por essa onda de gratidão. Ela contava que certa tarde, a dor estava tão forte que mal conseguia abrir os olhos. Deitada no quarto escuro, com as mãos sobre a testa, ela começou a chorar. Senhor, por que isso? Por que hoje? Mas então se lembrou das palavras que ouvirá na congregação. Por que só clamar quando está mal? Por que não agradecer quando está bem? E mesmo com a dor latejando, ela começou a murmurar: Obrigada, Senhor, porque mesmo com esta dor, eu sei que tu me amas. Obrigada porque se tu permites, é porque há um propósito. Obrigada porque um dia não haverá mais dor. Não foi instantâneo não. Mas aos poucos a dor foi passando, como se cada palavra de gratidão fosse uma gota de água fresca caindo sobre sua cabeça. Quando se levantou já não sentia mais nada. E dali em diante, toda vez que a enxaqueca ameaçava voltar, ela não pedia só o alívio, ela agradecia primeiro. Porque a gratidão, ela dizia, abre a porta para o milagre. E assim a congregação toda foi aprendendo que a oração não é só pedir, não é só clamar, é também agradecer. É reconhecer que mesmo quando tudo parece contra, Deus está no controle. O irmão Pedro, que era diabético e sofria muito com o calor, porque seu corpo não regulava bem a temperatura, também teve sua experiência. Ele contava que em um domingo especialmente quente, sentiu que ia desmaiar durante o culto. Tremendo, suando frio, ele se ajoelhou ali mesmo, no banco, e começou a orar: Senhor, se for da tua vontade, me sustenta. Mas se não for, eu te agradeço mesmo assim. E então, como se uma mão invisível o seguras, uma paz tão grande encheu seu coração que as tonturas passaram. Ele se levantou, firme, e continuou o culto como se nada tivesse acontecido. Depois, ao dar o testemunho, ele disse: Não foi porque eu merecia. Foi porque ele é bom. E quando a gente entende isso, até o impossível se torna possível. E os jovens? Os jovens também foram tocados. A irmã Ana, uma adolescente que sempre reclamava do calor, do cansaço, de tudo, ouviu os testemunhos e resolveu experimentar. No acampamento da mocidade, quando o sol estava tão forte que até respirar doía, ela se afastou um pouco do grupo, sentou-se sob uma árvore e começou a orar: Senhor, eu sei que sou nova, que tenho forças, mas hoje tudo parece pesado. Me ajuda a não murmurar. Ensina-me a te agradecer. E enquanto orava, sentiu algo estranho. Uma sombra fresca a cobriu, mesmo sem nuvens no céu. Ela olhou para cima, não havia nada que explicasse aquilo. Mas ela soube, era Deus, mostrando que ele ouve até o suspiro de um coração sincero. Quando voltou para o grupo, seu rosto estava tão radiante que os outros perguntaram: Ana, o que aconteceu? Ela só sorriu e disse: Deus me deu sombra no deserto. E assim, de vida em vida, de testemunho em testemunho, a congregação foi entendendo que Deus não muda as circunstâncias sempre, mas Ele muda o nosso coração dentro das circunstâncias. O calor continuava, o suor ainda escorria, os desafios não tinham sumido. Mas agora havia algo diferente, uma certeza de que, não importa o quão quente estivesse o dia, a presença de Deus era como um rio de águas frescas correndo por dentro deles. E isso, irmãos, ninguém pode tirar, porque a fé não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus nos problemas. E quando a gente aprende a agradecer antes de reclamar, a confiar antes de duvidar, a louvar antes de murmurar, aí sim a gente experimenta o verdadeiro alívio. Não é o alívio que o mundo dá, é o alívio que vem do alto, que refresca a alma, que dá forças para seguir, que faz a gente dizer, mesmo no meio do fogo: Aqui estou, Senhor, e aqui tu estás comigo. E isso, irmãos, é o maior milagre, porque o calor pode queimar a pele, mas não queima a fé.
A sede pode secar a garganta, mas não seca a esperança. E o cansaço pode doer no corpo, mas não dói na alma quando a gente sabe que Jesus está ao lado. Aleluia! E assim, eles seguiram. Não como pessoas que nunca mais sentiram calor, mas como pessoas que aprenderam a sentir a presença de Deus no calor. E isso fez toda a diferença. Porque no final das contas, não é a temperatura que define a nossa paz, é a quem a gente entrega o nosso coração. E quando a gente entrega a Ele, até o deserto vira lugar de milagre. Até o sol escaldante vira lembrete de que Ele é a nossa sombra. Até o suor vira água que purifica. E eles louvaram. Louvaram no calor, louvaram na dor, louvaram na alegria. Porque louvar não é só quando tudo está bem, louvar é porque Ele está bem acima de tudo. E isso, irmãos, é a vitória. Não a vitória sobre as circunstâncias, mas a vitória em Cristo, independente das circunstâncias. Glória a Deus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E quando a gente vive assim, até o fogo se torna luz. Até o deserto se torna caminho. Até o calor insuportável se torna oportunidade para ver a mão de Deus agindo. E eles seguiram. E nós também podemos seguir, porque o mesmo Deus que aliviou eles, alivia nós. O mesmo Deus que ouviu eles nos ouve. O mesmo Deus que esteve com eles, está conosco. E isso, irmãos, é tudo o que a gente precisa. Aleluia! E então, enquanto o sol ainda ardia como fogo sobre a terra, eles pararam um momento não por fraqueza, mas para fortalecer a alma. Porque a fé não é só para os momentos de frescor, mas é provada justamente quando o calor parece não ter fim. E foi ali, debaixo daquele céu de bronze, que um irmão mais velho, com as mãos calejadas pelo trabalho e a voz grossa de tanto clamar, falou com uma convicção que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. Irmãos, se o Senhor não aliviar este calor, Ele nos dará força para suportá-lo. E se nos der força, é porque Ele mesmo está carregando o peso maior. Então, não é questão de o calor passar. É questão de a gente confiar que Ele está no controle, mesmo quando o suor escorre e a pele arde. E essas palavras, simples mas cheias do Espírito, tocaram o coração de cada um. Porque não era uma promessa de que o sofrimento acabaria ali, mas era uma certeza de que não estavam sozinhos nele. E isso bastou para que mesmo com os lábios ressecados e os pés doloridos, eles erguessem as mãos e começassem a orar não por livramento imediato, mas por paciência, por fé, por um coração que não murmurasse. Senhor, disse uma irmã, com lágrimas nos olhos que secavam antes mesmo de cair, nós não pedimos que o sol se apague, porque sabemos que tu o fizeste para o teu propósito. Mas pedimos que o teu Espírito nos refresque por dentro, porque a água do mundo seca, mas a tua nunca acaba. Dá-nos, Senhor, dessa água que jorra para a vida eterna. E enquanto oravam, algo começou a acontecer. Não foi o vento que soprou de repente, nem as nuvens que cobriram o sol, foi algo mais profundo. Foi como se o próprio ar, antes pesado e sufocante, se enchesse de uma presença. Um alívio que não vinha de fora, mas de dentro. Um irmão que há pouco mal conseguia respirar de tão abafado que estava, sentiu o peito se abrir e o ar entrar suave, como se mãos invisíveis tivessem afastado o peso sobre ele. Glória a Deus, ele exclamou, e os outros sentiram o mesmo. Não era o calor que tinha diminuído, era a paz que tinha aumentado. Era como se o Senhor tivesse dito, sim, o calor está aqui, mas eu estou mais perto ainda. E então, como que para confirmar essa verdade, veio o testemunho de uma irmã que há anos sofria com dores de cabeça tão fortes que o sol a deixava prostrada. Mas naquele dia, enquanto todos oravam, ela sentiu uma mão tocando sua testa, não uma mão de carne, mas uma mão de poder. E as dores que antes a faziam gemer simplesmente se foram. Irmãos, ela disse, com os olhos brilhando, o Senhor não só aliviou o calor do corpo, como curou o calor da dor dentro de mim. Ele é médico das almas e dos corpos. E todos glorificaram a Deus porque ali estava a prova. O Senhor não só ouve como age. Não só age como faz mais do que pedimos. E foi assim que mesmo sob aquele sol implacável, eles sentiram um frescor na alma que nenhuma sombra poderia dar. Porque a sombra pode proteger o corpo, mas só a presença de Deus refresca o espírito. E eles aprenderam algo que só quem passa pelo deserto entende, que às vezes Deus não tira o calor, mas nos dá algo muito melhor, Ele mesmo. E com Ele até o fogo se torna suportável, até a sede se torna oportunidade para beber da sua palavra, até o cansaço se torna descanso na sua promessa. E então, como que para selar aquele momento, um irmão começou a cantar um hino antigo, daqueles que só os mais velhos conheciam bem, mas que todos sentiram no coração. Quando o sol queimar a terra, e o calor secar a flor, eu sei que o meu Deus não falha. Ele é meu refrescador. E os outros juntaram suas vozes, não com força, porque o corpo ainda estava fraco,
mas com uma convicção que vinha de muito além das forças humanas. Porque eles não estavam cantando por cantarem, estavam declarando uma verdade que o calor não podia apagar. E enquanto cantavam era como se o próprio céu se inclinasse para ouvir, como se os anjos se juntassem àqueles corações sinceros que mesmo no deserto escolhiam louvar. E então veio a lembrança das Escrituras, trazida por um irmão que, embora simples, conhecia a palavra como quem conhece o caminho de casa. Não foi no deserto que Deus proveu maná ao seu povo? Não foi sob o sol escaldante que ele abriu a rocha para dar água? Então por que nós, que somos seus, havemos de duvidar que ele fará o mesmo por nós? E essas palavras acenderam uma chama nos corações. Porque a história deles não era nova, era a mesma história de um Deus que nunca abandona os seus. E se ele abriu o mar, se ele fez cair pão do céu, se ele ressuscitou mortos, então o que era um pouco de calor diante do seu poder? E foi assim que mesmo com o sol ainda alto eles sentiram uma renovação. Não era o corpo que estava revigorado, era a fé. E com a fé renovada, até o passo ficou mais leve. Porque quando a gente confia em Deus, até a carga parece mais leve, mesmo que o peso seja o mesmo. E eles seguiram, não como quem foge do calor, mas como quem caminha com Deus no calor. E isso, irmãos, faz toda a diferença. E então, como que para provar que Deus não só ouve como age no tempo certo, veio o relato de um casal que há semanas vinham orando por um filho que estava doente, com febre alta que não baixava. Médicos tinham dito que era só questão de tempo, mas o tempo passava e a febre só aumentava. Até que naquela mesma manhã, enquanto o calor lá fora era insuportável, eles oraram com lágrimas pedindo que se fosse da vontade de Deus, o Senhor tocasse aquele menino. E ali, naquele exato momento em que os irmãos cantavam e louvavam no deserto, a febre quebrou. A mãe, ao tocar a testa do filho, sentiu o calor normal, como se nunca tivesse havido doença. E quando ela contou isso aos irmãos, todos caíram de joelhos porque ali estava a prova. Deus não só alivia o calor do sol, como cura o calor da enfermidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E então veio a gratidão. Não uma gratidão por palavras, mas uma gratidão que transbordava do coração. Porque eles não estavam agradecendo só pelo alívio do momento, estavam agradecendo por um Deus que nunca os deixa. Um Deus que mesmo quando o calor aperta, a sua mão sustenta. Um Deus que mesmo quando a sede vem, a sua palavra sacia. E eles começaram a contar, um por um, as vezes em que Deus tinha sido fiel. Um irmão lembrou do dia em que não tinha pão em casa, mas chegou uma cesta sem que ninguém soubesse de onde. Uma irmã contou como, numa noite de desespero, uma paz inexplicável encheu seu quarto. Outro falou do emprego que apareceu quando tudo parecia perdido. E assim cada testemunho era como uma pedra no altar da memória, para que nunca esquecessem, Deus é bom, e a sua bondade não depende das circunstâncias. E então veio a exortação. Não uma exortação dura, mas aquela que vem de quem já foi consolado e quer consolar. Irmãos, disse um servo de Deus com a voz embargada, nós não estamos aqui só para passar pelo calor, estamos aqui para aprender que em tudo, Deus é suficiente. Porque se Ele permite o calor, é para nos ensinar a buscar a sua sombra. Se Ele permite a sede, é para nos fazer beber da sua palavra. Se Ele permite o cansaço, é para nos fazer descansar nele. Então não murmuremos. Não nos queixemos, mas digamos como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. E essas palavras ecoaram nos corações, porque ali não havia teoria, havia vida. Havia dor, havia calor, havia cansaço, mas acima de tudo, havia um Deus que se revelava fiel em cada detalhe. E eles entenderam que a vitória não era sair do deserto, mas aprender a ver Deus no deserto. Porque o deserto não é um castigo, é um lugar onde Deus fala mais claro, onde a gente aprende a depender só dele. E então veio o silêncio. Não um silêncio vazio, mas aquele que vem quando a alma está cheia de Deus. Um silêncio em que cada um em seu coração falava com o Senhor. Alguns agradeciam. Outros pediam forças. Outros só adoravam sem palavras, porque às vezes a adoração verdadeira não precisa de muitas palavras, precisa só de um coração quebrantado e grato. E foi nesse silêncio que muitos sentiram o Espírito Santo falando ao coração. Não com voz audível, mas com aquela voz que só quem está quieto pode ouvir. E o que ele dizia era simples, mas profundo. Filho, meu amor por ti é maior que este calor, minha fidelidade é mais certa que o nascer do sol. Confia em mim, não só quando tudo vai bem, mas especialmente quando tudo parece difícil. Porque é nos lugares áridos que eu faço brotar rios. E então, como que respondendo a essa voz, eles começaram a orar uns pelos outros. Não com palavras bonitas, mas com palavras sinceras. Um irmão colocou a mão no ombro de outro que estava desanimado e orou, Senhor, dá a este teu servo a certeza de que tu estás com ele, mesmo quando o caminho esquenta.
refresca-o com a tua presença, porque a tua presença é melhor que a sombra das árvores mais frondosas. E o irmão chorou não de tristeza, mas de alívio, porque ali estava a prova de que na família de Deus, ninguém sofre sozinho. E assim eles permaneceram por um tempo, uns sustentando os outros, como ramos que se apoiam na mesma videira. Porque a fé não é para ser vivida sozinha, é para ser compartilhada. E ali no meio do calor, eles eram um só corpo, um só espírito, um só clamor: Senhor, nós somos teus. Faz em nós a tua vontade, porque confiamos em ti. E então, quando já estava na hora de seguir, eles se levantaram não como derrotados, mas como vencedores. Porque vencer não é não sentir o calor, vencer é sentir o calor e mesmo assim confiar em Deus. Vencer não é não ter sede, vencer é ter sede e ainda assim louvar. Vencer não é não ter cansaço, vencer é ter cansaço e ainda assim dizer: o Senhor é a minha força. E eles seguiram, não com pressa, mas com paz. Não com queixas, mas com gratidão. Porque tinham aprendido que no reino de Deus as maiores lições não vêm nos dias frescos, mas nos dias de fogo. E que o fogo, em vez de consumir, pode purificar. Em vez de queimar, pode refinar. Em vez de destruir, pode preparar para algo maior. E assim, enquanto o sol ainda brilhava forte, eles cantavam baixinho, como quem guarda um segredo precioso no coração. Mesmo no deserto árido, mesmo sob o sol a arder, eu sei que o meu Deus é comigo, e nele vou perseverar. E o Senhor, que ouve o clamor do seu povo, não só aliviou o calor de seus corpos, como encheu suas almas de uma paz que nenhum calor poderia tirar. Porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Ele nunca deixa os seus. Aleluia! Glória a Deus! Porque o que o homem não pode, Deus pode. E o que o calor não pode queimar, a fé em Cristo preserva. Amém.